Eu sou historiador de formação, né? Tenho graduação em História, mestrado em História, estou fazendo doutorado em História, escrevendo a tese, né? E eu sou aqui de Valença, mas desci para fazer a formação toda no Rio. E desde o começo da graduação, por motivos pessoais, assim, mas também depois intelectuais, e de exigências da pesquisa, eu fui me interessando por história da religião, das religiões. Né? E muito particularmente pela história do movimento cristão e das interações entre o cristianismo e o islã. Eu não sou descendente de árabe, não sou descendente de sírio, nada disso, mas durante muito tempo, já no final da graduação, no começo do mestrado, apesar de ter feito mestrado em outra área, eu comecei a ficar muito interessado sobre as comunidades cristãs subsistindo nisso que a gente chama de mundo islâmico. E me chamava muita atenção que esse lugar, essa região do Médio Oriente, da Ásia Menor continental, enfim, norte da África, que tinham sido grandes polos do cristianismo antigo, tivessem passado completamente por uma outra religião que me parecia muito estrangeira. Eu não conhecia nenhum muçulmano a descer para o Rio. Então eu fui me interessando por isso. Eu fiz o mestrado, eu tinha uma obrigação profissional que eu cumpri com o mestrado. E quando eu terminei o mestrado, eu tinha uma... Eu falei assim, não quero continuar a vida acadêmica se eu não tiver uma paixão muito intensa pelo que eu for fazer. Então, enquanto eu pensava nisso, falou assim, eu preciso fazer um projeto de doutorado, mas que tem que ser uma coisa muito apaixonante, foi justamente a época da Primavera Árabe, né? Que ocupou os noticiários, ocupou os jornais, enfim. E eu me lembro que eu vi uma cena que me impactou muito, que foi os cristãos e os muçulmanos se defendendo mutuamente dos ataques das tropas do Hosni Mubarak, que é o ditador do Egito, há 30 anos, enfim. E que uma das reivindicações dos protestos no Egito, em 2013, 2014, era justamente derrubar o regime militar que está constituído há quase 40 anos no Egito, salvo engano. E, enfim, não aprofundando a questão da Primavera Árabe, que eu também não tenho domínio sobre história contemporânea suficiente para fazer isso, eu fiquei muito impressionado com uma cena que eram os cristãos fazendo um cordão humano para cercar os muçulmanos, para fazer as orações, as preces vespertinas, e o contrário, os muçulmanos cercando os cristãos para que eles celebrassem a Eucaristia, celebrassem a missa no meio da rua. E toda uma tentativa de proteger, uns protegerem os outros do exército, das forças policiais, né, egípcias, mas também depois toda uma exploração por parte do governo das divisões dos cristãos e muçulmanos. Então eu fiquei muito interessado nisso. Essa imagem dominou durante meses e ainda domina a minha imaginação. E daí eu comecei a ler o básico sobre o tema. Montar a bibliografia, comecei a lidar com dificuldades consideráveis. Não existe bibliografia sobre isso em português, não tem gente pesquisando sobre isso no Brasil, em Portugal, né, no mundo latino. Enfim, é uma bibliografia muito pequena. Então eu comecei a dominar esses temas, montei um projeto de doutorado, entrei em doutorado e venho trabalhando com isso. Né. A minha história de formação me conduziu a isso e tenho trabalhado com isso já desde 2015 no programa de pós-graduação em História da UERJ, né, e estou aí escrevendo a tese, fazendo algumas atividades de divulgação referentes à tese, né, tentando falar do que eu entendo, pesquisando. E trabalhando nesse sentido, né, de investigar esse campo que é muito pouco explorado entre a gente. É um campo de fronteira, por isso também despertou bastante interesse. É desconhecido, né, das pessoas, dos ocidentais, né, do Ocidente. Eu vendo a bibliografia, eu me interessei durante a graduação, porque estava interessado em religião. As pessoas veem muito assim que muçulmano como terrorista, né, cara? Por causa da mídia, por causa da divulgação. A gente tem existem atritos muito sérios, desde a época do imperialismo, entre formas muito radicais de Islã e o mundo ocidental. Que também não somos os mocinhos da história, né? Absolutamente. Isso se agudizou muito depois do 11 de setembro. Então, setembro, depois da invasão do Iraque, da Afeganistão, do Iraque, mas que houve um suporte ideológico, né, para essa agudização da parte do Ocidente em relação ao Islã e do Islã em relação ao Oriente. Né. No caso do Islã, as razões são um pouco mais complicadas, porque jogam com problemas de teologia, de geopolítica e de representação do outro, né, o outro no caso que somos nós. Mas no Ocidente é bem fácil mapear, depois de um certo conjunto de pesquisas feitas, é bem fácil mapear que o Islã sempre foi o
o nosso outro total, né? A alteridade total da Idade Média. Tudo que o Ocidente expulsar de si, via no mundo islâmico. Então o Islã virou o espaço da violência, do despotismo, do harém, né? De tudo aquilo que o Ocidente não queria em si, mas também tinha um certo fascínio. E depois nos anos 90, nos anos 2000, né, com o fim da Guerra Fria, o surgimento de um mundo multipolar, essa de inventar um novo inimigo, então começou a aparecer de maneira muito forte a teoria do choque das civilizações, que mostravam que Islã e o cristianismo que veio da civilização ocidental estavam em rota de colisão. Essa teoria, que é uma teoria do mundo da geopolítica, das relações internacionais, ela contaminou profundamente a historiografia. Ela teve uma base na historiografia. A gente praticamente não encontra, até um certo momento, livros de história medieval, por exemplo, que não falem um certo confronto entre o cristianismo e o islã, só enfatizem o confronto. E o que me chamou muita atenção quando eu fui trabalhar com esse tema? É que se a gente colocar a lupa em cima da documentação de época, não do que disseram os políticos, os historiadores, os teóricos de diversas ordens, se a gente coloca a lupa na documentação, a gente vê que as relações do cristianismo e do islã eram muito mais complicadas. Mesmo no caso da Europa medieval, elas nunca foram só de confronto. Elas envolviam trocas intelectuais, comércio, trocas ideológicas, traduções. No caso dos cristãos do Oriente Médio, que era um mundo de gente, até o século XII, XIII, os cristãos do Médio Oriente foram a maioria da população do Médio Oriente. Isso que a gente vê no TV e pensa como uma minoria exótica, era a maior parte do mundo cristão, mesmo na época de Carlos Magno, das Cruzadas, enfim. Então, os cristãos muçulmanos no Médio Oriente, na parte do Mediterrâneo, fundaram uma civilização cristã muçulmana mesmo, ou islamo-cristã. Naquela época já estavam em harmonia, né? Não em harmonia, porque era uma relação de conquistadores e dominados. Né? De fato. Mas os árabes eram um povo bem inteligente. Era uma relação de colaboração. Uma relação de colaboração. Você acha que as cruzadas contribuíram para essa briga, esse desentendimento maior? A questão das cruzadas, que a gente tinha lido e mencionado, visto outras perguntas sobre isso, as cruzadas são muito importantes para o mundo ocidental, porque elas marcam um novo contato com esse mundo oriental que tinha vivido só na imaginação, né, durante alguns séculos. Entre a cristandade latina e o Islã tinha o Oriente Bizantino, né, que durante muito tempo ocupou a imaginação dos ocidentais. Então, a volta de um contato direto com uma parte da cristandade considerável com o Islã, que não era aquela parte das fronteiras da Espanha, da Sicília, etc., foi muito impactante para a gente, trouxe muitas ideias novas para o Ocidente, trouxe muitas tecnologias novas, né? Produtos, assim, até frutos, coisas muito concretas. Mas para o mundo islâmico, as cruzadas foram uma cócega, sabe? Se a gente compara e vê, por exemplo, o impacto mais ou menos mesmo causado as cruzadas, que era uma guerra de fronteira, né? Uma parte importante do mundo islâmico, mas uma guerra de fronteira. Como, por exemplo, a invasão mongol, que é da mesma época. A invasão mongol foi o fim do mundo para o mundo islâmico. Né? Teve a destruição de Bagdá, a queda da dinastia Abássida, foi muitos massacres, a despovoação de áreas imensas, muito importantes para o islâmico. Mas as cruzadas foi o contato do mundo islâmico com uma cristandade que era muito inferior em termos tecnológicos, culturais até, do ponto de vista que era o esplendor do mundo islâmico na época. E a gente tem que pensar que as cruzadas não foram um problema só para os muçulmanos, mas também para os cristãos que moravam na região. Foi prejudicial para ambos, né? Para ambos. Então, assim, no exército de Saladino... até ia perguntar, Saladino, a gente vê muita coisa por filme, né? Assim, Saladino me pareceu, pelos filmes que eu vi, me parecia um cara ponderado, um cara que tentava... O Saladino seguia as regras de cavalaria islâmica, né? Então ele respeitava o as regras. O Islã, a gente entende o Islã como uma religião violenta, mas como o Islã surgiu num ambiente de conquista, ele tem uma ética própria da guerra, que como a guerra é considerada um mal absoluto,
Então, desde o começo, o Islã tem umas regras para a guerra. A gente não está falando do terrorismo bastardo do século XX, XXI, está falando da guerra clássica. Exato. Então, por exemplo, as normas de não atacar civil, não cometer violência contra mulheres, não queimar pomares, não queimar pastos, não queimar, não matar rebanhos, a não se alimentar os soldados. Então, o Saladino não respeitava essas regras, que eram idealizadas em uma parte da imaginação europeia, mas muito menos respeitadas. Ele ficou conhecido como uma espécie de herói da cavalaria, né? Interessante, por exemplo, na Divina Comédia, o Dante não tem coragem de botar o Saladino no inferno. O Dante coloca o Saladino no limbo, junto com os filósofos que vieram antes de Cristo. Então, junto com Platão, com Aristóteles, com Sócrates, né? Com Moisés, enfim, com outros. Acho que Moisés também, se não me engano. Que são as pessoas que teriam morrido antes de conhecer a salvação. Mas uma coisa que é interessante, que eu queria comentar, é que o Saladino, que começou a dinastia nova, os Aiúbidas no Egito, ele se proclamou sultão, guia dos crentes, um culto de religião sunita, muito devoto. Na iniciativa dele contra os cristãos latinos, os ocidentais, os francos, já conhecidos como francos, ele foi ajudado pelos cristãos locais. Ele teve conselheiros bispos, coptas, sírios. Ele teve engenheiros cristãos que participaram da máquina de guerra deles. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: as cruzadas, elas se tornaram um lugar muito importante para a historiografia islâmica, para a imaginação islâmica, para a imaginação ocidental, a partir do século XIX, né? Do 18 e 19, a partir da invasão de Napoleão do Egito. Porque quando o Islã se reencontrou com o mundo ocidental, e aí agora no mundo ocidental, tecnicamente superior, um novo tipo de organização do exército, enfim, que desbaratou aqueles exércitos tradicionais muçulmanos, as cruzadas voltaram à memória, como se tivessem sido uma catástrofe imensa. E também, na imaginação ocidental, que a partir do 18 e 19 começou a vencer o Islã e se lembrou das cruzadas, já vencemos aqui. Então, a gente tem que separar o que foram as cruzadas, o que foram os primeiros contatos do Islã com o cristão, o que foram as cruzadas no momento posterior, né, quase 5 séculos depois, e o que foi essa memória das cruzadas que voltou a partir do momento do reencontro do Ocidente com o mundo islâmico, com a invasão de Napoleão do Egito, com a conquista de amplas partes do mundo islâmico, né, na África Oriental, etc., no Sudeste Asiático, pelas potências europeias. Então tem um deslocamento do lugar das cruzadas na imaginação, tanto ocidental quanto islâmica, sabe? Acho que é importante E um novo tipo de retórica das cruzadas contemporânea, né? Não sei se você lembra que o Bush disse que estava lutando em nome de Deus. E os muçulmanos se defenderam em nome de Deus, alguns grupos muçulmanos se defenderam em nome de Deus. Então o que eu digo é que as cruzadas são muito mais importantes como realidade política hoje, por causa dessa imaginação, do que foram na época. Até porque na época os cristãos perderam as cruzadas, né? Então, vou agradecer a você. Acho que você ficou melhor do que eu esperava. Poxa, muito obrigado. Ficou melhor do que eu esperava. A única coisa que faltou, assim, é a visão de hoje, que a gente tem. As pessoas misturam muito, né, a religião, né, com... Os terroristas usam o poder, né? É a briga pelo poder, assim, usando o nome de Deus, né? Sempre coisa assim, o Islã, como uma religião nascida do tronco abraâmico, que exige fidelidade total, tem um poema de José Luiz Borges que ele fala assim: o Islã anuncia a solidão de Deus à multidão dos deuses. Então o Islã exige uma fidelidade a uma proposta, como o cristianismo e o judaísmo. Então são religiões que têm relações sempre tensas. É diferente do mundo do Extremo Oriente, né, em que o sujeito é budista e confucionista e taoísta ao mesmo tempo, ou então do mundo, sei lá, da América colonial, em que você ao mesmo tempo frequentava, sem ser um esconderijo barato, você frequentava os rituais católicos todos e também mantinha vivo as religiões de tradição africana. Então, como o Islã exige uma adesão assim, ferrenha, como o cristianismo, como o judaísmo, essas religiões se prestam muito facilmente à violência no nome de Deus. Isso tem que ser observado. Mas também que essa imagem do muçulmano terrorista é uma imagem que tem raízes muito antigas, um certo medo ocidental do Islã,
mas que ela também não é tão totalizante assim. Se a gente pensa muito pouco tempo, existia marchinha sobre o Islâmico, né? Quando a gente pensava em Islã, a gente lembrava dos califas, dos haréns, do mascate, de comida árabe, de uma série de outras coisas que depois do fim da Guerra Fria, agudizando muito depois dos anos 70, foram sendo substituídos por essa imagem do Islã terrorista, violento, etc. Enfim. São grupos que lutam pelo poder. Né? São grupos que lutam pelo poder, claro. É muito difícil separar o que é religião e pelo poder. Mas é pensar nessas coisas, né? Não são uma maioria absoluta, porque senão, por exemplo, a gente vê falando sobre a perseguição aos cristãos no Oriente Médio. Enfim, se houvesse um problema de origem total dos muçulmanos com os cristãos, não haveria mais cristãos para serem perseguidos por lá. Essa é uma coisa. E também lembrar que não é justificando o erro de um pelo erro do outro, mas que existem movimentos violentos, terroristas, no interior do judaísmo e do cristianismo também. Né? Então, exato. O que eu acho é o seguinte, é necessário, também por isso o sentido das palestras, né, desse curso que a gente está promovendo aqui, o que é necessário é ver que a gente divide o mundo. Quase metade da população do mundo, né, com uma religião que tem muitos traços em comum com o cristianismo, com o judaísmo. Surgiram praticamente da mesma base. Sim, né? surgiu na mesma região, com muitos pontos em comum, com umas diferenças significativas, mas muitos pontos em comum, mas que é uma religião praticamente desconhecida, ou sempre olhada como uma coisa de gente inferior, de gente bárbara, etc. Então, se a gente quer conviver melhor no mundo, a gente quer saber interpretar as informações que a gente lê nos jornais, quer entender a história, a política atual, é necessário dar esse passo, no sentido de abrir os olhos e não só ver essas pessoas como uma ameaça, mas vê-las, né? Aprender para esclarecer, né? Para ter uma visão melhor. Sim, né? Ouvir, né? E também poder se mostrar de maneira mais coerente, mais agradável e que permita a convivência. Né? O Hans King, que é um teólogo católico, enfim, não sei se é um teólogo católico de tantos problemas que a gente tem com a igreja, mas o Hans King tem um mote que ele falou assim: não existe possibilidade de paz no mundo sem mais três religiões. Então você está pedindo que essas religiões, que também são civilizações, que elas se misturem numa coisa só, não só o unificador. Mas algum tipo de entendimento é necessário para que o mundo nos transforme num barril de pólvora. Não continue sendo um barril de pólvora. Eu acho que depende um pouco disso, o que a gente vai viver daqui por diante.